Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, eu tava pensando em montar o vídeo hoje pra eu postar aqui no YouTube e eu tava vendo os comentários aí de seguidores e eu passei e lembrei de um jogo interessante. E a gente tava vendo o comentário do Rouketsu Reiki, né? E o Voton, tá bom? E esses jogos de batalha de campais assim, eu acho que eu achei interessante que eu tava tendo bastante desses jogos na época aí de PS1 e de Sega Saturn, tá? E o Voton eu acho interessante ele por causa das mecânicas do jogo, que é muito fácil de você controlar o robô. E o Rocketsu Cake, ele tem uma mecânica mais truncada, mas ele é bem estilosão, tá? E eu acho que por mais que o jogo seja meio truncadão, assim, a gente tem que tentar tirar uma experiência boa aí do jogo, tá? Né? E eu acho isso maior interessante porque por mais que eu tenha certas visões, ninguém é obrigado a seguir, tá? Eu acho melhor de tudo é você ter a sua experiência, mesmo tendo a minha crítica, você tem a sua experiência, você joga e depois você vê se você joga, se você gosta ou não, tá bom? Enfim, antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Gente, esses jogos que eu comentei são jogos de batalhas de arenas ou batalhas campais, só que de robô, tá? Qual que é o lance? Esses jogos aí eu acho interessante porque, inclusive, Armored Core, né, eu acho que vai ser desenvolvido, vai ser lançado aí, não sei quando que vai ser lançado, se já foi lançado pela From Software. E From Software é uma marca de jogos bem interessantes, com mecânica de combate muito afiadas aí, tá? Mas como a gente hoje está falando sobre jogos de batalhas campais, pensando nesses jogos aí, um seguidor comentou de um jogo interessante quando ele viu o Rokugan Cake, desses robôs gigantes parecido com Gundam, um jogo das antigas de Sega Saturno que chama Virtual. Sim, Virtual, tá? Plot rápido, eu vou passar para vocês pegam aí. Olha, uma, uma equipe de uma corporação, tá? Uma corporação chamada DN desenvolveu robôs gigantes chamados Virtualoids, tá bom? E nesse meio tempo teve uma batalha, teve uma operação chamada Moongate, onde uma inteligência artificial, isso lá atrás, gente, já tinha esse lance de inteligência artificial, nos anos 90. O que acontece? Ela parece que entrou em parafuso e começou a atacar os sistemas de tecnologia lá da Lua. Então a gente tem que preparar nossos robôs aí para poder enfrentar os maquinários que foram corrompidos por essa AI, tá? Gente, o jogo, por mais que tenha algumas partes que são meio truncadas, se você aprender como cada robô mexe, você vai conseguir tirar leite de pedra. Porque o jogo, ele te permite a você ter uma evolução no controle do personagem. Quanto mais você joga, mais você treina, mais você vai descobrindo certas falhas do seu oponente e mais qualidades na hora que você está pilotando essas máquinas, tá? E para quem jogou Mac Warriors, Voton, Riketsu Reiki e o próprio aí Virtual On, você vai ter uma experiência diferente. Você está pilotando uma máquina de combate interessante, tá? Fora que cada personagem do jogo, eles são bastante estilosos, têm personalidades interessantes.
Tem uns que são mais rápidos, tem outros que têm armamento pesado. Então vai de você escolher aí o personagem que você acha mais interessante, tá? Tem uns que são mais chatos também. Então fique de olho. Cara, é na mesma geração aí de Virtua Fighter, Virtua Cop, né? Guardian Heroes. Guardian Heroes é um jogo mais de sprite. Vamos colocar os jogos aí mais de gráficos 3D. Então, Virtua Cop, Virtua Fighter, Virtua Fighter 2, Virtua Vipers, né? Virtua Vipers, Fight Vipers, Megamix, Fighter Megamix e Daytona usa? Daytona usa, tá? Então esses eram os grandes jogos aí, um dos grandes jogos de Sega Saturno, além de Panzer Dragon. Panzer Dragon? Panzer Dragon. Dragon. Panzer Dragon. Enfim. Então são grandes jogos aí do Sega Saturno, tá? A equipe japonesa aí pegou a plataforma e tirou leite de pedra se comparado aí os grandes os desenvolvedores da Sega da Norte América aí, tá? O Japão sempre fazendo diferenças, né? Com sua tecnologia. Enfim. Então você tem esses robôs diferentes, cada um tem uma personalidade e vai de você escolher qual que você acha interessante, tá? E é bom você saber mais ou menos o ritmo das máquinas do seu personagem e do oponente que você está enfrentando para você saber a hora que você pode bater e a hora que você tem que fugir, porque se você ficar com muita cara para poder enfrentar seu inimigo, você vai tomar uns bons golpes. E por pouco o jogo ganha de você. Então, você tem que ser meio estrategista para poder enfrentar a IA do jogo, tá? Fora também que, por mais que tenha recursos bem limitados, e que o Sega Saturno tem uma certa máquina interessante para a época, mas difícil de ser desenvolvida os jogos para ele na época. Cara, o jogo é muito foda. O jogo é muito foda. Entendeu? E a dificuldade vai escalando. Você tem que ficar esperto aí, tá bom? E que mais, gente? Personagem legal, né? O combate legal. Armas super interessantes, né? Jogue, cara. A melhor coisa que eu tenho pra falar pra vocês é jogue. Tenha a sua própria experiência. Tem muitos jogos antigos aí que fazem por exemplo, você jogou na época e joga de novo hoje e você vê que tem uma certa personalidade. Mesmo eles tendo gráficos meio quadradões assim, o jogo tem uma certa responsividade com os controles que é algo fora do normal, assim, se comparado a tantos jogos hoje, né? Jogos que foram desenvolvidos depois, por exemplo, Skyrim é um jogaço, mas tem movimentos meio travados assim, entendeu? Não é o caso desses jogos aí, tá? Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha desse jogo. Se você já jogou Virtual On, qual que é a sua experiência com o jogo? O que você mais gostou? Quais robôs que você mais gostou? Se lembra um pouco Gundam, tá? Quem gosta de Gundam vai adorar esse jogo. Vai adorar. Tá bom? Inclusive, acho que não tem um dos primeiros oponentes que a gente enfrenta. Parece que aquele é uma das primeiras versões do Gundam. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham desse jogo, tá? Um grande abraço para vocês, uma ótima quinta e tudo de bom.